Oi, eu sou a Cris, esse é o canal Palavras de Nutri e hoje eu vou responder algumas perguntas dos últimos vídeos aqui do canal. Então vem comigo para conferir as respostas. Oi, eu sou a Cris. Vou usar cogumelo, né? O que eu vou fazer? Um pouquinho mais crocante. Não come proteína? Tá nessa situação. O Emanuel perguntou, falou o seguinte: quando eu comecei a tomar whey protein, em 8 meses tive muita acne nas costas e nos ombros, coisa que eu nunca tive. Fui no dermatologista e ele pediu para não consumir nada que tenha B12. O whey protein ele é derivado do soro do leite e leite tem B12. E acho que realmente foi esse o motivo para eu ter várias espinhas. O que você acha? Acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte, tá? Dificilmente, através do consumo de alimentos, a gente vai ter um excesso de vitamina B12 que cause a acne, tá? Normalmente é a suplementação que causa isso, porque a dosagem é bem alta, tá? Tanto é que normalmente é na suplementação que a gente nota essa reação. Mas o que acontece em relação à questão do whey protein e da acne? Primeiro, tu pode sim ter alguma alergia aí à proteína do soro do leite, e aí quando suplementou, acabou, né, tendo essa manifestação na pele. Mas a gente também tem alguns estudos científicos falando de uma possível relação entre leite e derivados, e daí inclui, claro, o whey protein, e acne. Por quê? Por causa de um mecanismo que envolve o IGF-1, mas aí é outra coisa, não tem a ver com a vitamina B12. Porque como eu comentei lá no vídeo da B12 e da suplementação, esse mecanismo, né, de ter a acne depois da suplementação é por causa da interação da quantidade de B12 com as nossas bactérias da pele, tá? Então não tem a ver com esse IGF-1 necessariamente. Então o que a gente teria que fazer no teu caso é, primeiro, né, suspender aí esse leite e derivados e avaliar se tem a melhora da acne, tá? Daí sim, se não tiver, ok, dosar a vitamina B12, avaliar qual é o consumo total e pensar se realmente faria sentido, então, esse consumo total de B12 e esse aparecimento da acne, tá? Mas eu acredito que tem mais a ver com esse IGF-1 aí, esse mecanismo, do que com o teu conteúdo de B12 na alimentação, tá? Até porque o whey protein tem B12, mas é uma dosagem bem baixa também, então dificilmente teria essa... E a última pergunta é do Vinícius. Ele perguntou sobre microbiota intestinal. Ler um pouco mais sobre isso me fez abandonar de vez qualquer ideia de jejum intermitente, mas fico cheio de dúvidas sobre o que é pseudociência, indústria da suplementação mágica que promete perda de peso, felicidade, ficar mais jovem, e tenho a impressão que se fala pouco, principalmente na dieta vegana. Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, sinceramente, tá? Mas assim, o que a gente tem que entender sobre jejum intermitente? Eu já fiz, né, um vídeo sobre jejum intermitente aqui? Eu acho que não. Meu Deus, eu não acredito, mas se eu não fiz o vídeo sobre jejum intermitente, eu falarei nesse vídeo então sobre jejum. Vamos lá, jejum intermitente é aquela prática de ficar horas aí, né, sem comer, fazer poucas refeições, né, e normalmente nessas poucas refeições concentrar grandes quantidades de alimentos, não necessariamente, né, e com a ideia aí de saúde, em especial redução de peso. Só que acontece, na verdade, jejum intermitente nada mais é do que uma das estratégias que a gente tem para fazer redução de calorias. E é a redução de calorias da alimentação que vai fazer com que eu tenha uma redução de peso. Seja aí redução de gordura, de massa muscular, de líquidos, enfim, redução de peso, tá? Agora, se eu faço jejum de 12 horas, 24 horas, enfim, quantas horas for, e nas próximas horas que eu vou comer eu compenso essa redução de calorias, vai dar na mesma, tá? E por questões de saúde, não tem assim um benefício tão indispensável que a gente poderia adquirir com o jejum, que a gente não possa fazer tendo hábitos de vida saudáveis como um todo, né? Tipo, tendo uma alimentação aí baseada em alimentos in natura e minimamente processados, fazer exercício físico, ter um bom sono, não fumar, toda aquela coisa que a gente já sabe, tá? Então, sobre a questão do jejum intermitente é isso, é uma estratégia, mas não é a melhor estratégia, a única estratégia para redução de peso. Sobre a questão de juventude, etc e tal, não tem nenhuma relação, nenhum estudo, enfim, que mostre isso, até porque é bem difícil avaliar, né, essa questão de ser mais jovem ou envelhecer menos com o jejum. E a questão da microbiota intestinal, eu não sei exatamente qual foi o link com o jejum intermitente, tá, mas microbiota intestinal. Temos lá bactérias, né, em todo o nosso corpo,
boa parte tá lá no trato, né, gastrointestinal, em especial no intestino. E essas bactérias, elas têm uma ação de nos ajudar a absorver alguns nutrientes, por exemplo, vitamina B12, e também elas têm um papel protetor em relação à questão do nosso sistema imunológico. E essas bactérias, elas gostam de ter um alimento, né, uma alimentação adequada, para que elas fiquem ali colonizando então o nosso intestino e consigam desempenhar bem o papel delas. O que é basicamente essa alimentação? Surpreendentemente ou não, é uma alimentação baseada principalmente nesses alimentos in natura que eu comentei, minimamente processados. Em especial, alimentos de origem vegetal, então fruta, salada, grãos, oleaginosas, enfim, se possível orgânicos, né? E também alimentos fermentados, então, por exemplo, kombucha, kefir, chucrute, tepache, tudo que é fermentado, nossas bactérias adoram também. Tá, então, O Yakult entra nisso? entra. Yakult, chamito. Iogurtes, na verdade, né, são fermentados. Então, também poderiam ser, para quem consome esses alimentos, uma opção para consumir mais fermentados, né, e repor ou fortalecer as bactérias, tá? E assim, álcool, estresse, cigarro, poluição, agrotóxico, enfim, várias coisas. Alimentação inadequada, principalmente rica em açúcar, né, em gorduras de baixa qualidade, em aditivos químicos, não cooperam nem um pouquinho para que essas bactérias estejam ali felizes no nosso intestino. Então, normalmente também existe uma diferença de qualidade e quantidade de bactérias que estão no nosso intestino conforme a alimentação que a gente tem, tá? Então, para cuidar bem das bactérias, precisa aí reforçar tudo que é mais in natura, certo? Mas se tu não foi isso que tu perguntou, deixa aqui de novo a pergunta que a gente responde num próximo vídeo também, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like aqui. Um beijo e até a próxima!